Preste atenção nos sinais enviados do céu. Não ignore. Você já se perguntou por que parece que Deus não fala mais com você? Por que as respostas não vêm? Os sinais se tornaram escassos e o silêncio parece ensurdecedor. Pois eu te digo, o céu nunca silencia. É você quem parou de ouvir. Deus se expressa através da imaginação viva, que a voz do divino não é ouvida com os ouvidos naturais, mas com o espírito. E se a sua mente está cheia de medo, de dúvidas e de ruídos emocionais, você não vai conseguir ouvir nem mesmo quando o céu estiver gritando. Deus nunca deixou de falar. O universo nunca parou de se mover. O problema não está na fonte da mensagem, mas no canal que a recebe. E o canal é você. Vivemos cercados por distrações, notícias, redes, ruídos, emoções instáveis, pressa constante, decisões impacientes. Você pede um sinal, mas não aguenta o silêncio. Você ora, mas não escuta. E então conclui que o céu te ignorou. Mas a verdade é que o céu continua falando. E você é quem mudou a frequência. Mude sua concepção de si mesmo e mudará automaticamente o mundo ao seu redor. Ou seja, o sinal não vem apenas do alto. Ele é ativado dentro. Você quer que Deus te mostre algo, mas ainda se vê como alguém esquecido, perdido, indigno, invisível. E então, mesmo quando o sinal chega, você não consegue reconhecê-lo, porque ninguém enxerga um milagre com olhos cobertos por dúvida. O céu fala através do sentimento. Ele se manifesta pela sincronicidade, pela paz que não faz sentido, pela sensação de eu sei, mesmo sem ver. Mas para captar isso, é preciso silenciar os ruídos do ego, da ansiedade e da lógica imediatista. O céu não fala com pressa. Ele fala com profundidade. Talvez você esteja vivendo hoje uma situação em que tudo parece confuso. As respostas não chegam. As portas parecem trancadas. E o que você mais pede é um sinal. Mas, e se o sinal já veio? E se ele apareceu no sonho que você ignorou? No nome que se repetiu 3 vezes na mesma semana? No texto que tocou o seu espírito e te fez chorar sem motivo? Você quer uma resposta escancarada. Mas o céu trabalha com sensibilidade, não com espetáculo. Deus quer que você perceba, não que você dependa. Que você se alinhe, não que você implore. E é por isso que os sinais mais importantes são sutis, porque só os corações maduros conseguem percebê-los. Se você se vê como conectado, o mundo se torna cheio de mensagens. O problema nunca foi Deus. O problema é a sua posição interior. A sua escuta espiritual adormeceu. Mas aqui vai uma boa notícia. Basta um reposicionamento para tudo mudar. Basta um momento de pausa verdadeira. Basta uma decisão sincera de confiar mais na paz do que nas evidências. E então, os sinais voltam. Não porque o céu começou a falar, mas porque você voltou a ouvir. Você quer um sinal? Então silencie. Ele está esperando que você pare de correr, de reclamar, de exigir e comece a sentir. Os sinais são reais. Eles estão à sua volta agora. E quanto mais você silencia por dentro, mais o céu fala por fora. O sinal que você espera pode estar acontecendo neste exato momento. Mas para reconhecê-lo, você precisa entender. O céu nunca silencia. É você quem precisa voltar a ouvir. O sinal não vem de fora. Ele começa no seu interior. Deus fala com base na sua frequência espiritual. Quando você está em paz, você ouve. Quando você está em fé, você vê. Mas quando você está em ansiedade, você perde a sensibilidade. E o invisível não grita. Ele espera você se aquietar. Assuma o sentimento do desejo realizado. Em outras palavras, viva como quem já recebeu. Imagine como quem já tem. Sinta como quem já ouviu. Porque o sinal mais poderoso é a convicção silenciosa de que aquilo que você busca já é real em outro plano. Muitos estão esperando uma confirmação do céu para começar a crer.
Mas os que realmente vivem o sobrenatural entendem. Primeiro você acredita, depois o sinal vem. Porque o sinal é atraído por coerência vibracional, não por desespero emocional. Não é o seu clamor alto que ativa o céu, é a sua certeza interior. Por isso, não fique olhando para fora esperando uma evidência. O céu responde ao seu estado, não ao seu esforço. Se dentro de você existe expectativa pura, não contaminada pelo medo, o sinal chega sem resistência. Mas se dentro de você existe dúvida camuflada de fé, o céu se recolhe, não por castigo, mas por sabedoria. Você precisa entender que tudo começa dentro, sempre. A revelação começa no espírito, o toque começa na alma. A resposta começa na sua disposição em sentir como se fosse real agora. A sua imaginação não é fantasia. Ela é o útero onde Deus planta sementes espirituais. E se você rejeita isso, está fechando a porta por onde os sinais chegam. O que você sente hoje com mais força? Medo ou certeza? Dúvida ou gratidão antecipada? Você quer ver para crer ou já decidiu crer para ver? Essa escolha muda tudo. Porque Deus não responde à dúvida. Ele responde à fé que ousa agir como quem já sabe. E talvez você ainda esteja esperando aquele sinal específico, um sonho, uma palavra, uma resposta direta. Mas talvez o verdadeiro sinal seja a paz que invade quando você simplesmente aceita que o que é seu já está vindo. Que o que foi prometido não depende mais de esforço, mas de percepção. Não é no barulho das circunstâncias que o sinal vai aparecer. É no silêncio da sua convicção. A cada vez que você fecha os olhos e imagina com verdade, você envia um chamado ao céu. A cada vez que você agradece antes de receber, você acende uma luz que os anjos reconhecem. A cada vez que você decide permanecer crendo, mesmo quando tudo parece parado, você se torna um campo receptivo para os sinais. Então, antes de perguntar quando o céu vai te dar uma resposta, pergunte-se: em que frequência estou vivendo? Porque você não vê o que quer, você vê o que é. E se você é alguém que já recebeu no espírito, os sinais não serão mais exceção, serão rotina. O céu não vai falar com você apenas para te convencer. Ele vai falar com você para te confirmar. Mas essa confirmação só vem para quem já decidiu ouvir com o coração, antes de ouvir com os ouvidos. O sinal começa aí, na sua mudança silenciosa, na sua transformação invisível, no seu realinhamento interior com a promessa que já existe, mas que só é percebida por aqueles que se tornaram compatíveis. Sonhos, intuições, repetições. O céu está sussurrando disfarçado. Você já notou quando uma mesma palavra começa a aparecer em lugares diferentes? Um nome que se repete, um número que insiste em voltar, um sonho que retorna noite após noite, uma intuição que não cala, mesmo quando você tenta ignorar. Isso não é aleatório. O céu está sussurrando, disfarçado. Nada acontece por acaso. Toda repetição carrega um código, toda intuição carrega uma instrução. Todo sonho é um portal, mas para aqueles que vivem apenas com os olhos naturais, tudo parece coincidência. Só que para os que andam em espírito, cada repetição é uma resposta, cada intuição é uma senha, cada sonho é uma convocação. O céu nunca nos envia sinais de forma caótica. Ele respeita nossa sensibilidade, nosso tempo e, principalmente, nosso livre-arbítrio. Mas ele insiste, com gentileza, com frequência e com símbolos, até que a alma desperte. Porque às vezes não ouvimos a voz. Então Deus muda a linguagem. Talvez você esteja vivendo isso agora, sonhando repetidamente com alguém, sentindo uma urgência de mudar sem saber porquê, vendo uma data, uma palavra, uma mensagem aparecer em diferentes contextos. Isso não é sua mente pregando peças. É o seu espírito captando frequências que o mundo ao redor não consegue decodificar. O subconsciente é o canal entre o homem e Deus. E é nesse campo invisível que as mensagens mais puras são depositadas.
Sonhos não são meras imagens, são revelações. O que você sonha com emoção profunda é uma pista de algo que está se aproximando, uma memória espiritual, um aviso do espírito, uma resposta disfarçada. E quanto às intuições, aqueles sentimentos que surgem do nada, mas que não te deixam em paz, aquele impulso de ligar para alguém, aquele desejo súbito de não ir a um lugar, aquela certeza silenciosa de que algo vai acontecer. Isso é Deus usando seu espírito como radar. Você não está ficando sensível demais, você está ficando espiritual. As repetições não são truques do destino, são confirmações. Quando o céu quer ter certeza de que você não vai ignorar, ele repete, e repete, e repete, até que sua mente racional se canse e sua alma comece a prestar atenção. O que se repete quer ser entendido. O que se repete está batendo na porta da sua consciência, pedindo passagem. Mas há um detalhe importante. O céu não vai continuar falando com quem insiste em tratar o espiritual como coincidência. Se você trata seus sonhos como bobagem, suas intuições como paranoia e as repetições como ruído, você silencia o céu. Porque Deus só continua falando onde existe reverência. Tudo o que você sustenta internamente acaba se manifestando. Logo, se você insiste em viver cego para o espiritual recua, e o natural se torna cada vez mais opaco. Mas se você começa a honrar os pequenos sinais, os pequenos sussurros, os pequenos lampejos, então o céu intensifica sua linguagem. Quer entender o que o céu está tentando te dizer? Recolha as pistas, anote seus sonhos, siga sua intuição, observe o que se repete, preste atenção nos nomes que surgem, nas frases que aparecem mais de uma vez, nas músicas que tocam justo quando seu coração está inquieto. Nada é por acaso quando o espírito está em movimento, e quanto mais você reconhece os pequenos sinais, mais os grandes começam a se revelar. Porque quem é fiel no pouco, inclusive na escuta, recebe o muito. E o muito, neste caso, é clareza espiritual. É saber antes de acontecer. É sentir antes de ver. É crer antes de tocar. Você queria uma resposta clara do céu. Talvez já tenha recebido várias, só que não da forma que esperava, porque Deus não se prende às suas expectativas. Ele fala através da sensibilidade. E se você for sensível o suficiente, vai perceber. Os sinais nunca pararam de chegar. Você é quem precisa parar de ignorá-los. E então, quando você se tornar íntimo dessa linguagem invisível, os sonhos deixarão de ser confusos. As intuições deixarão de parecer aleatórias. E as repetições se tornarão confirmações da rota. Você não pedirá mais por sinais com desespero. Você os reconhecerá com gratidão, porque o céu está sussurrando agora. E você, que finalmente começou a ouvir, se tornará a prova viva de que Deus sempre falou. Só estava disfarçado. Quando o inesperado acontece, mas você duvida. Você já pediu algo a Deus com tanta força, com tanta fé, e quando finalmente algo aconteceu, você duvidou? Quando o inesperado bateu a porta, quando o sonho parecia se aproximar, quando a resposta surgiu de forma diferente do que você imaginava, você hesitou? É sobre isso que precisamos falar. A dúvida no momento do milagre. Sentir é o segredo. E ao dizer isso, ele alertava: não basta apenas pensar positivamente ou visualizar algo bonito. É necessário sentir como verdade, viver aquilo por dentro antes que aconteça por fora. Porque o que chega do céu sempre nos testa no momento da chegada. E por quê? Porque o inesperado nunca vem vestido da forma que a mente espera. Você ora por um recomeço e ele vem através de uma perda. Você pede por amor e ele aparece num momento de solidão. Você clama por um sinal e ele vem silencioso, simples, quase imperceptível. Você diz que confia, mas quando a promessa começa a tomar forma, você pensa: será mesmo? E nesse segundo de dúvida,
algo se rompe. A ponte entre o espírito e a matéria treme. O campo da fé sofre um abalo. Porque você criou um cenário idealizado de como Deus deveria responder, e quando Ele escolhe outro caminho, sua mente racional rejeita. Mas Deus não é limitado pelo seu roteiro. Ele responde à sua fé, não ao seu controle. E muitas vezes, a resposta vem embalada de forma tão inesperada que só os corações preparados conseguem reconhecer. É Ele, mesmo que não pareça, mesmo que me assuste. Quantas vezes você bloqueou uma bênção porque ela veio fora do seu tempo mental? Porque ela apareceu com outra face? Porque ela te tirou da zona de conforto? Quantas vezes você disse não a algo que, no fundo, era exatamente o que havia pedido? Vivemos aquilo com o que nos identificamos emocionalmente. E é por isso que muitas pessoas rejeitam a própria promessa quando ela aparece. Porque, por dentro, ainda não se sentem compatíveis com o que disseram querer. Você quer um grande amor, mas não acredita que é digno. Você quer uma porta aberta, mas carrega medo de ser visto. Você quer ser guiado por Deus, mas questiona cada curva. Então, o céu envia. Mas você recua. E diz que ainda não é o momento. Mas muitas vezes é exatamente o momento. Só que você ainda não está presente nele. A dúvida é um veneno sutil. Ela não chega gritando, mas sussurrando. E se não for real? E se for ilusão? E se você quebrar a cara? E nesse sussurro ela vai afastando o espírito da fé. Vai adormecendo a coragem. Vai enterrando o que o céu estava tentando ressuscitar. Por isso, quando o inesperado acontecer, quando algo se mover de repente, quando uma pessoa voltar, quando uma porta se abrir sem aviso, quando um sinal te encontrar no meio do caminho, não recue. Respire, ore, sinta e diga a si mesmo: isso pode ser exatamente aquilo que pedi, só que de um jeito mais sábio. A realidade é moldada por nossos sentimentos sustentados. Logo, quando você sustenta a gratidão mesmo diante do improvável, você está dizendo ao céu: eu reconheço, mesmo sem entender. Eu aceito, mesmo sem controlar. Eu me alinho, mesmo sem ver tudo ainda. O inesperado não é um erro, é um teste. E muitos falham porque esperavam um anjo, e Deus mandou uma pessoa comum. Esperavam uma luz, e Deus enviou um silêncio profundo. Esperavam algo novo, e Deus restaurou algo antigo. Só reconhece o milagre quem vive com o coração sensível. Porque nem todo sinal chega como resposta. Alguns chegam como convite, e, se você hesitar demais, o céu se cala. Não por punição, mas por respeito à sua escolha. Você quer viver o sobrenatural? Então pare de exigir previsibilidade. Pare de esperar que tudo seja óbvio. Aceite o inesperado como parte da linguagem divina. Porque, na maioria das vezes, o que Deus faz por você não será imediato nem esteticamente perfeito. Será espiritualmente alinhado. E nesse alinhamento, tudo se torna mais claro. Você não precisa mais de provas. O inesperado se torna familiar. A dúvida perde a força. O medo silencia. E a sua resposta se revela no exato momento em que você para de duvidar. A linguagem silenciosa da manifestação. A maioria das pessoas acredita que manifestar é falar, que basta repetir palavras, fazer afirmações e decretos em voz alta. Que quanto mais forte o som, mais rápido a resposta. Mas o céu não responde ao volume da boca. Ele responde ao som do coração. E é por isso que a linguagem mais poderosa da manifestação é o silêncio. A imaginação é a voz de Deus dentro de nós. Que o mundo exterior é apenas um espelho do que está sendo sentido, assumido e sustentado no invisível. Ou seja, o que você manifesta não vem do que você diz, mas do que você se torna por dentro, em silêncio. O silêncio é o idioma da fé madura. É nele que o milagre começa a tomar forma, porque o verdadeiro Criador não precisa anunciar o que está fazendo. Ele apenas cria, sem ruído, sem plateia, sem ansiedade,
E aqui está o segredo. Quanto mais você fala sobre o que quer, mais está afirmando que ainda não tem. Quanto mais você pede, mais reforça a distância. Mas quando você silencia e assume o sentimento daquilo como algo já real, já presente, já selado, o universo se move sem precisar ser empurrado. Você já reparou como os milagres mais profundos acontecem em silêncio? Ninguém ouviu Lázaro sair da cova. Ninguém escutou o momento exato em que aquela mulher do fluxo de sangue foi curada apenas ao tocar o manto. Ninguém viu o instante em que a tempestade mudou. Porque o céu age no intervalo entre a fé e a expectativa, e esse intervalo se chama silêncio. Mas vivemos em uma geração barulhenta, que quer tudo rápido, explicado, validado, que acredita que, se ninguém viu, então não aconteceu. Mas os que andam no Espírito sabem. Deus faz o maior quando ninguém está olhando, quando a alma está quieta, quando o Espírito está disponível, quando o coração está rendido e não exige explicação. O silêncio é uma linguagem. E quem entende essa linguagem vive coisas que o mundo nunca vai entender. Porque enquanto muitos estão gritando para serem ouvidos, os escolhidos estão manifestando no secreto. A imaginação em estado de sono é a ponte entre você e a divindade. E é nesse estado, no escuro da mente, no recolhimento do ego, que a verdadeira manifestação acontece. Quando você fecha os olhos e sente com tanta verdade que se emociona, que chora, que sorri, que tem arrepios. Ali, no secreto, no íntimo, no profundo, algo se cria. E dias depois aquilo aparece no mundo físico. Alguém te liga. Uma porta se abre, uma resposta chega, uma coincidência acontece. Mas quem vive no secreto sabe. Isso não foi do nada. Isso foi do tudo que eu senti em silêncio. Você quer um sinal? Então pare de buscar barulho. Entre no silêncio com reverência. Sinta como se já tivesse recebido. Não tente controlar o caminho. Não verbalize sua insegurança. Apenas assuma, em espírito, que já é, que já veio, que já está acontecendo mesmo que ninguém veja. Porque o céu trabalha com aqueles que conseguem permanecer firmes no invisível, que não precisam anunciar sua fé para sustentá-la, que não precisam convencer os outros para permanecerem convictos, que manifestam em silêncio e depois testemunham em paz. E quando você se torna alguém que compreende a linguagem silenciosa da manifestação, você não se desespera mais por sinais, porque você se torna o próprio sinal. Sua energia muda, sua postura muda, sua frequência muda. E com isso, o mundo começa a responder de forma diferente. O silêncio passa a ser sua arma mais poderosa. Sua paz se torna sua prece, sua imaginação, seu altar, sua convicção, sua profecia. E o céu, então, começa a trabalhar em seu favor sem alarde, sem barulho, mas com precisão divina. Porque quem entende a linguagem silenciosa da manifestação não pede mais. Ele já vive como quem recebeu. Você está pedindo um sinal, mas está pronto para ele? Você dobra os joelhos, fecha os olhos, suplica por clareza, e em meio à sua oração, uma frase se repete: Senhor, me dá um sinal. Mas eu preciso te perguntar, com toda sinceridade e amor, você está mesmo pronto para o sinal que tanto pede? Deus nos dá exatamente aquilo que estamos preparados para sustentar. Não com base no nosso desejo, mas na nossa identidade interior. E muitas vezes, você não recebe o sinal porque ainda está emocionalmente despreparado para o que ele vai exigir. Você quer um sinal que diga sim? Mas será que está disposto a agir com fé depois de ouvi-lo? Você quer a confirmação de que é para ir? Mas será que está pronto para deixar tudo para trás, inclusive sua zona de conforto? Você quer que o céu fale, mas está disposto a obedecer? O sinal que vem do alto nunca vem apenas como uma informação. Ele sempre vem como um chamado para se reposicionar. E é aí que muitos tropeçam. Porque querem ouvir, mas não querem mudar. Querem uma resposta, mas não querem abrir mão do controle. Querem direção, mas não querem abandonar o ego.
E Deus, que tudo vê, responde com sabedoria. Ele espera você amadurecer. Ele espera você crescer por dentro, até que o que você pede com a boca se alinhe ao que você sustenta com o coração. A verdade depende de quem você acredita que é. Isso significa que, se dentro de você existe um espírito ainda fragmentado pela dúvida, o sinal chega, mas você não reconhece. Ele até bate na porta, mas você não tem coragem de abrir. Ele aparece diante dos seus olhos, mas você o chama de coincidência. Então não é que o céu te ignorou. É que ele espera que você esteja pronto para assumir a responsabilidade de receber. Porque todo sinal exige uma resposta. Todo chamado pede uma atitude. Toda confirmação exige movimento. Você já pensou na gravidade de pedir algo ao céu e, quando receber, recuar? Você ora pedindo que a pessoa certa volte, mas já resolveu suas mágoas internas? Você clama por uma nova oportunidade, mas tem coragem de deixar o passado para trás? Você quer um sinal claro, mas está disposto a lidar com as consequências do que for revelado? A maturidade espiritual não está em pedir muito. Está em pedir com consciência do que será exigido quando o sinal vier. Porque Deus não brinca com promessas. Ele não envia revelações para que sejam ignoradas. Ele não fala apenas para consolar. Ele fala para conduzir. E às vezes, a ausência do sinal é um presente, um tempo de preparo, um intervalo de fortalecimento, um período de realinhamento interior. O sinal que vem antes da hora certa pode te desequilibrar, pode te gerar confusão, pode ser desperdiçado. Então, quando o céu se cala, não pense que é rejeição, pense que é sabedoria. Tudo é criado a partir do estado que ocupamos. Logo, o sinal virá quando o seu interior estiver vibrando na frequência da ação, da rendição e da coragem. O sinal não é prêmio, é consequência de uma mente alinhada ao espírito. Você quer um sinal? Então se prepare como quem já vai obedecer. Ore como quem já decidiu confiar. Espere como quem está em paz, não como quem está em desespero. Se posicione como quem já está pronto. E então, quando o sinal vier, porque ele virá, você não vai se assustar. Você não vai recuar. Você não vai duvidar. Você vai reconhecer. Vai agradecer. Vai agir. E o céu, vendo sua maturidade, enviará não apenas um sinal, mas uma direção definitiva. O céu nunca silenciou. Você é quem está começando a ouvir. Você pediu sinais. Implorou por respostas, chorou em silêncio esperando uma confirmação. Mas agora você começa a perceber. O céu nunca esteve em silêncio. Foi você que estava com os ouvidos ocupados pelo medo. Foi você que insistia em buscar do lado de fora, quando tudo sempre falou por dentro. A consciência é a única realidade. E se isso for verdade, e é, então os sinais que você esperava do alto, na verdade, já estavam sendo emitidos desde o momento em que sua alma desejou com verdade. O sinal foi a inquietação que você sentiu sem motivo. Foi aquela música que tocou e te fez chorar sem saber porquê. Foi o sonho repetido, o nome que voltou, o silêncio que gritou, a paz inexplicável no meio do caos. Você não está começando a receber os sinais. Você está finalmente pronto para reconhecê-los. E isso muda tudo. Agora, o invisível será claro. O improvável será familiar. O impossível será natural. Porque quem ouve com o Espírito nunca mais anda perdido.